Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo, live de segunda, Pergunta pra Ju. É uma live que eu faço quase toda segunda-feira, às 16 horas, tirando as suas dúvidas, as dúvidas das mamães, pais, de tios, avós, de crianças com alergia alimentar. E aí as perguntas são livres aqui para vocês. Eu quero só falar um pouquinho da minha história, porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal, para quem ainda não me conhece. Sou Juliana Maia, sou nutricionista e mãe do João Arthur, que aos 20 dias de vida recebeu o primeiro diagnóstico de alergia alimentar, que foi a alergia à proteína do leite de vaca, APLV. E depois disso, todo o nosso dilema começou. Apesar de ser nutricionista e ter estudado a parte teórica da alergia alimentar na faculdade, eu realmente, gente, não fazia ideia do quão difícil o tratamento é. Tantas informações, tantos pormenores, e aí a gente acaba descobrindo que a proteína do alimento não está muitas vezes só no alimento. E mesmo quando ele está no alimento, a dificuldade que é da gente ter certeza se aquele alimento, o nosso filho ou filha com alergia alimentar vai reagir ou não vai reagir, qual é a forma mais segura, o que a gente deve fazer, quais são as ações que a gente deve evitar para que a nossa criança não corra mais um risco de mais uma reação que pode dar desconforto, tirar qualidade de vida e dar riscos mesmo até de saúde e de nutrição. Então, por isso é tão importante fazer o correto tratamento das alergias alimentares, que consiste nada mais, nada menos do que retirar o alimento que causa alergia na criança da dieta e da vida da criança. Só que são muitas questões e quem dera fosse simples assim, né? Tire leite derivados da dieta, tire ovo da dieta. A gente vai entendendo na medida que a gente mergulha nesse mundo das alergias alimentares que é muito mais do que isso, tem muitos detalhes. A gente precisa entender o mecanismo imunológico pelo qual a nossa criança faz reação alérgica, e são 3 mecanismos diferentes. Nesses 3 mecanismos, e já é mediado, misto e não mediado, a gente percebe que ainda tem um mundo de sintomas diferentes. E aí, convivendo mais com a alergia, estudando mais sobre alergia alimentar, a gente percebe que cada criança alérgica é única. Algumas podem ter um grupo de sintomas, outras. Cada um vai ter a sua sensibilidade. Algumas crianças vão reagir apenas ao leite de vaca, outras já vão desenvolver alergia a vários outros alimentos, algumas só a mais alguns alimentos. Então é muito variável, e aí também está uma das dificuldades grandes de se fazer o tratamento das alergias alimentares. Então eu passei por tudo isso com meu filho, estudei muito como nutricionista, acompanhei muito outras crianças alérgicas também, conversando muito diretamente com outras mães de alérgicos, e entre vários erros e acertos eu entendi tudo o que a gente precisa saber para conseguir fazer o melhor tratamento das alergias alimentares, como fazer a dieta, como fazer os cuidados do dia a dia, inclusive para se saber fazer o fechamento correto do diagnóstico. Então, mesmo você aí, mamãe, que está me assistindo aqui pela primeira ou das primeiras vezes e ainda não tem o diagnóstico fechado, totalmente fechado da alergia alimentar do seu filho, saber dessas dicas, saber das informações, entender como você faz a dieta de forma correta e os cuidados do dia a dia de forma correta também vão te assegurar para que esse fechamento do diagnóstico, que é médico, né? Quem fecha o diagnóstico de alergia alimentar, a criança é alérgica ao leite de vaca, a criança é alérgica ao ovo, é o médico, mas você precisa saber como fazer durante 30 dias tudo o que você precisa fazer para que exatamente os sintomas, né, se for realmente alergia alimentar, parem, cessem,
e aí depois no retorno do alimento, porque é assim que se fecha, na maioria dos casos, o diagnóstico para alergia alimentar, né? Você tira o alimento por pelo menos 30 dias, observa se a criança melhora. Melhoraram os sintomas? Reintroduz o alimento na dieta, que isso se chama TPO, teste de provocação oral, que é isso, tira, sintoma melhora, reintroduz. Ou então tira, o sintoma não melhorou, aí tem duas possibilidades. Ou não está sabendo fazer toda a dieta e os cuidados do dia a dia de forma correta, por isso você tem que ser muito bem instruída sobre o que fazer nesses 30 dias, que é o processo de fechamento de diagnóstico. Por isso é tão importante ter essas informações, porque se você não tem, você acha que está fazendo a dieta de forma correta, na grande maioria das vezes não está. A criança pode até apresentar uma melhora, mas não melhora totalmente, inclusive o médico vai ficar na dúvida na hora de fechar o diagnóstico. Então se informe, né? Eu compartilho muita informação com vocês aqui toda semana, eu faço pelo menos 2 lives, geralmente na segunda e na quarta-feira às 16 horas, estou sempre por aqui, na segunda respondendo as maiores dúvidas de vocês e na quarta-feira sempre com um tema que é a maior dúvida que eu recebo, na medida que eu vou recebendo as dúvidas de vocês pelo YouTube, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, eu vou compilando essas maiores dúvidas e faço uma aula com um tema específico sobre alergia alimentar e geralmente depois eu também abro para perguntas e respostas aqui de vocês, gente. Então, até para se fechar o correto diagnóstico de alergia alimentar, seja até do seu filho que já tem aí o diagnóstico fechado da alergia à proteína do leite de vaca, mas você está na dúvida se ele reage a outro alimento. Será que ele reage só ao leite de vaca? Será que você está fazendo tudo correto? Será que você está fazendo tudo correto para que o médico consiga fechar o diagnóstico de forma correta? Informação é essencial. E até por isso que eu vou fazer mais uma semana PLV para vocês, que é a 5ª semana PLV, que vai acontecer agora, entre os dias 9 e 16 de março, depois do carnaval. É uma semana onde eu vou compartilhar com vocês essas informações para que vocês consigam fazer o tratamento da forma correta, fechar corretamente o diagnóstico, saber como se faz a evolução do tratamento de forma segura, até que a tão sonhada cura, tolerância das alergias alimentares chegue. Até lá, você precisa saber fazer o tratamento, porque o seu filho precisa e merece ter qualidade de vida, qualidade nutricional, se alimentar de forma correta, seja você, mamãe, que está fazendo a dieta, se a sua criança reage via leite materno, ou seja, seu bebê que está em uso de fórmula, ou um bebezinho maior, que já tem a introdução alimentar, você precisa entender como fazer isso de forma segura, seja uma criança maior, de 3, 4, 5, 7, 8 anos, que infelizmente eu vejo que tem muita criança aí fazendo a dieta de forma inadequada, não conseguindo ter através da alimentação todos os nutrientes que são necessários para o correto crescimento e desenvolvimento dela e gerando nessas crianças algumas deficiências nutricionais, né, de nutrientes importantes, gerando até doenças graves. Então isso é muito, muito, muito sério. Então me acompanhem por aqui. Na semana PLV eu vou dar dica para se a sua criança tem sintoma de doença do refluxo associado à alergia, se ela tem sintomas mais intestinais, como dor, produção excessiva de gases, desconforto, irritabilidade, muco, né, que é aquela clara de ovo junto com as fezes, e até o sangramento intestinal. As dicas da semana PLV servem para todo mundo, porque o tratamento das alergias alimentares, gente, a base no tratamento, ela é muito parecida, independente do tipo de sintoma que a sua criança apresente. Eu vou dar dicas fundamentais para que vocês consigam tanto fechar o diagnóstico de forma correta, como quem já tem o diagnóstico, saber se por acaso a criança reage a outro alimento, quanto quem já sabe a todos os alimentos que a sua criança reage. Dicas fundamentais para que você consiga fazer o melhor tratamento das alergias alimentares, estabilizar o seu filho em até 30 dias, economizar até 80% dos gastos que vocês estão tendo aí com as alergias alimentares e saber evoluir o tratamento. Isso é muito importante. O tratamento, a alimentação não pode ficar estagnada, tem que ter uma evolução
até que a cura chegue. E todas essas informações vocês vão ter lá na Semana PLV, que é online, é gratuita. Basta clicar no link da minha bio aí do Instagram, que é @JulianaMaiaNutriaPLV, e se inscrever. É de graça. Então vem comigo. Depois do carnaval a gente vai ter uma semana de aulas exclusivas só para quem se inscrever, lives exclusivas que também vão ser de tirar dúvidas com temas específicos para quem se inscrever na Semana PLV. Vai ter live de resumo da Semana PLV. Gente, está riquíssima. Mesmo quem já participou de alguma Semana PLV anterior, é uma semana totalmente remodelada. Eu sempre trago novas informações para que vocês consigam se sentir seguras e não aquele sentimento, né, que eu também tive muito como mãe de criança com alergia alimentar, que é a bendita, para não falar outro nome, culpa materna, que só nos aprisiona, que só nos leva para baixo. E a culpa vem na medida que a gente não tem as informações corretas, na medida que a gente não aprendeu a fazer o tratamento de forma correta. Porque quem faz o tratamento, gente, das crianças com alergia alimentar é você que está aí junto com ela todos os dias, acordando e dormindo, todos os dias da semana, fim de semana, porque o tratamento é o dia a dia, é a dieta, são os cuidados com o dia a dia, então você precisa aprender, tanto para fechar o diagnóstico de forma correta, como para saber fazer o tratamento de forma correta, isso é imprescindível. Então vem, tô te esperando na Semana PLV. E agora eu quero responder aqui umas perguntinhas de vocês, vamos lá. Vou mesclar aqui um pouquinho, tá, gente, do Insta e do YouTube, para quem tá aqui comigo nos dois canais. A Anzinha perguntou assim, ela vai fazer a transição da fórmula de aminoácido para uma extensamente hidrolisada, perguntando se precisa trocar os utensílios. O que eu recomendo para as minhas alunas do programa online, né, as mamães de crianças alérgicas que participam do meu programa online? Eu recomendo que nesse período de teste você não utilize aí, se a criança está em uso de mamadeira, todas as mamadeiras. Reserve uma e deixe uma sem contato. Porque nessa evolução do tratamento, a gente vai observar se a criança já está tolerante a uma fórmula extensamente hidrolisada. O que é uma fórmula extensamente hidrolisada, gente? É uma fórmula infantil, um leite em pó, né, que ele é mexido, misturado ali pela indústria para ser o mais próximo possível do leite materno, só que a proteína desse leite que está ali, ela é bem quebradinha. A maioria das crianças tolera a proteína dessa forma, bem quebrada, né? Hidrolisada, é a quebra pela água, então é uma proteína bem quebrada. Só que a gente tem que lembrar que esse tipo de fórmula extensamente hidrolisada, tem com e tem sem lactose, né? Que aí também tem usos específicos para com e sem lactose, vai depender do quadro da criança e da história prévia dela, por isso é tão importante que você tenha um profissional de saúde acompanhando realmente aí o caso de vocês, para não ficar gastando dinheiro à toa, às vezes com fórmula inadequada, por isso é muito importante, isso eu vou falar disso também lá na Semana PLV. Então tem que lembrar que tem ainda pedacinho de proteína. Tem criança que já está tolerante, já não vai fazer reação, vai tomar aquela fórmula e vai ficar bem, vai ficar normal. Tem criança que ainda pode fazer reação alérgica a esse tipo de fórmula, porque é quebradinha, mas tem pedacinho. E dependendo do grau de sensibilidade da criança, ainda pode fazer reação. A fórmula de aminoácido, gente, as fórmulas têm aminoácido, é a menor parte da proteína. Pensa que a proteína é um colar de pérolas, né? Então, o fio que está ligando, aquele tanto de pérola ali, são o que a gente chama de ligação peptídica. A pérola é o aminoácido. Então, uma ligação peptídica, que é o fio do colar, juntando aquela quantidade de pérolas ali, forma uma proteína, uma estrutura mais complexa, né? Maior. Então, essas fórmulas de aminoácido têm essas pérolazinhas soltas. E o que o sistema de defesa, né, as células de defesa, o sistema imunológico da criança faz aquele reconhecimento por imaturidade, entendendo que proteína de alimento vai fazer mal à criança e por isso ela dispara uma reação alérgica, né? É uma hiperreatividade do sistema imunológico, porque ele ainda tem soldadinhos ali muito imaturos e poucos soldados, ele entende
uma coisa que não é para ser inimiga, né? Porque um alimento principalmente saudável, é nosso aliado, é nosso amigo, nutre o nosso corpo. Naquele momento, por uma imaturidade, por uma hiperreatividade, ele entende que aquela proteína vai fazer mal à criança. E quando tem pérolas soltas, ele não consegue fazer essa identificação. Então, é o que a gente chama de uma fórmula totalmente hipoalergênica, até porque são aminoácidos isolados. Já na fórmula extensamente hidrolisada, a gente vai ter pedacinho. Então, tem criança que já tolera, a maioria das crianças vai tolerar, mas algumas podem não tolerar, dependendo do momento que ela está do tratamento, dependendo quais são as reações dela. Então, isso tudo a gente tem que entender, é complexo, para avaliar se é o momento, inclusive, correto de fazer a evolução dessa fórmula, tá? Mas aí eu te aconselho, Anzinha, não utilize todos, porque se não der certo, né, você ainda tem aí algumas mamadeiras que não teriam traços dessas pequenas quantidades de proteína do leite de vaca que podem ficar aderidos no material poroso que é o plástico. E algumas crianças podem reagir a esses traços da proteína, a essas pequenas quantidades da proteína que tem na fórmula extensamente hidrolisada, que podem ficar aderidas dentro da mamadeira e a criança pode reagir. Por mais que você tire, às vezes, a fórmula extensamente hidrolisada, dependendo do grau de sensibilidade da criança, você utiliza a mesma mamadeira e ela reage. E aí muita gente não sabe. Eu tô na fórmula de aminoácido, não tem como a criança reagir e não para de fazer o sintoma. Primeiro que a gente tem que entender também qual tipo de sintoma. Tem tipo de sintoma que acaba muito rápido. Tem tipo de sintoma que pode demorar até 30 dias para acabar totalmente. A gente tem que ter esse olhar apurado, entender como funciona também esse passo a passo. Porque muitas vezes fala, essa fórmula não funcionou, meu filho reagiu. E não entende o processo, não entende o tipo de sintoma. Alguns sintomas, como por exemplo os IgE mediados, na medida que você tira a proteína que está causando alergia, os sintomas desaparecem rapidamente. Já na criança IgE mista ou IgE não mediada, esses sintomas podem demorar um pouco mais a desaparecer. E aí a gente tem que ter esse conhecimento para não ficar gastando rios de dinheiro com um monte de fórmula, achando às vezes que não funcionou e estava funcionando, só que não deu tempo para o organismo da criança desinflamar e se acostumar com aquela nova fórmula. Isso é importante também. A Tatá aqui perguntando sobre medicação. Gente, medicação é igual produto industrializado, tem que ler. Tem que ler. Ler bula, parte de componentes recipientes e, na dúvida, entrar em contato com o SAC, porque isso vai depender também, sempre que eu falo, do grau de sensibilidade da criança. Tem criança que não tendo componente nenhum ali do alimento, da proteína que ela reage, seja do leite, seja da soja, seja do ovo, enfim, de qualquer outro alimento, ou às vezes até algum corante, né? A gente sabe que tem crianças que reagem a corantes também, é um índice bem menor do que reação de alimentos, mas pode acontecer. Então tem que ler e, na dúvida, entrar em contato com o SAC, porque às vezes não tem no componente, não tem nada no recipiente, mas compartilha maquinário e, dependendo do grau de sensibilidade da criança, pode fazer reação. Agora, gente, a gente tem que lembrar também que no medicamento a gente tem que ler ali os efeitos adversos, que são os efeitos colaterais. O que aquele medicamento ali pode dar de um efeito que não era esperado, mas que algumas crianças, algumas pessoas podem ter aquele efeito pelo uso do medicamento. E muitas vezes o que eu vejo é confusão de efeito colateral com sintoma de reação alérgica. Já vi isso acontecer. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ter conhecimento, tem que ler a bula, tem que ler componentes recipientes, tá? E tem que entrar em contato com o SAC. Toda vez, dependendo do grau de sensibilidade da sua criança. Se ela for uma criança muito sensível. O que é uma criança muito sensível, Juliana? Você está falando, eu não estou te entendendo. E realmente eu não expliquei direito, então deixa eu explicar. Então vamos lá, uma criança muito sensível. É aquela criança que, por exemplo,
toca na criança com a mão suja de leite, a criança já levanta um vergão, né? Aquela placa vermelha que é a urticária. É uma criança muito sensível. É uma criança que faz a reação alérgica, independente se é de pele, se é no sistema respiratório, se é no sistema trato gastrointestinal, com refluxo ou sintomas mais intestinais, né? Ou se é de sintoma de inchaço, respirando a proteína. Gente, a proteína fica no ar. Algumas vezes acontece como se fosse uma poeirinha e dependendo do grau de sensibilidade a criança pode reagir a essa proteína que está no ar. É uma criança muito sensível. É uma criança que reage a traços domésticos, que são essas pequenas quantidades de proteína que podem ficar aderidas em algumas superfícies e alguns materiais que são muito porosos ou que riscam com facilidade. Dependendo do grau de sensibilidade também, tem criança que reage a esses traços e são crianças que naquela fase do tratamento estão mais sensíveis. Geralmente, gente, essas crianças evoluem dentro do tratamento, elas vão ficando cada vez menos sensíveis. Quando isso vai acontecer, ou a velocidade que isso vai acontecer, vai depender de criança para criança. Por isso que o tratamento da alergia, ele é complexo, ele é difícil, ele tem muitos pormenores, porque cada criança é de uma forma, né? Quem dera todas reagissem de um mesmo jeito, o mesmo mecanismo imunológico, o mesmo sintoma, o mesmo grau de sensibilidade e aos mesmos alimentos. Estava muito fácil. Mas é por isso que fazer diagnóstico de alergia alimentar não é fácil. Por isso que fazer o tratamento de alergia alimentar não é fácil. Cada criança é única e a gente tem que ter essa percepção. Por isso que o profissional que te acompanha, ele tem que acompanhar. Consulta a cada 30, 60 dias é muito pouco efetivo nesse sentido, porque as dúvidas acontecem todo dia, o tempo todo, são muitas informações e a mãe e o pai e a família ficam perdidos mesmo, porque algumas vezes, né, é só aquela criança que eles conheciam com alergia alimentar, não conhecem sobre alergia, ou se tem alguma outra pessoa na família. Pode até ser que tenha algumas similaridades, algumas coisas parecidas, mas geralmente é outro tipo de sintoma, outro grau de sensibilidade, enfim. E aí o profissional que realmente trabalha com isso, por isso que eu sempre falo, que seja uma nutricionista especializada em alergia alimentar, que seja um médico que realmente entenda de alergia alimentar, porque aí ele vai ter mais arsenal, ele vai ter um maior número de informação para conseguir te instruir, e aí ele vai ter, assim, olha, já tive um caso que está mais parecido com o seu, vai por esse caminho que tende a dar melhor. Mas muitas vezes também, né, o que eu sempre faço no tratamento acompanhando os meus pacientes, né, os meus pacientes que as mães são minhas alunas do programa online, eu tenho já, né, tem algumas similaridades em alguns alérgicos e falo, olha, vamos por esse caminho que tende a dar mais certo, não vamos por esse caminho ainda, porque eu já tive outras experiências e pode ser que reaja. Então tem que ter experiência. Quanto mais experiência aquele profissional tiver, quanto mais casos ele já tiver visto, maiores as chances dele conseguir te instruir para que você se sinta mais segura, para que as suas ações no momento do tratamento tenham maior chance de dar certo, né? Porque se faz teste na hora errada, se introduz alimento na hora errada e se atropela tudo, as chances são que a criança fique cada vez mais inflamada, pode ficar mais sensível, pode reagir a mais alimentos. E é isso que a gente não quer de jeito nenhum no tratamento das alergias alimentares. Mais perguntinhas? Qual a melhor forma de diagnóstico da alergia? Via exames de sangue ou aqueles testes subcutâneos? Liege, eu vou falar muito sobre isso na semana PLV, gente. Vou falar bem detalhadamente, porque eu sei que é um processo que dá muita dúvida. Eu vejo, infelizmente, né, o fechamento do diagnóstico é médico, mas eu vejo, infelizmente, diagnósticos sendo fechados de forma errada, a criança sendo submetida a exames que, para o caso dela, não teriam qualquer necessidade, atrasos
de meses e anos no diagnóstico de alergias alimentares, que reage ao leite, ou que reage ao ovo, ou que reage a mais de um alimento, e a criança e a família sofrendo e sofrendo muito por esse atraso no diagnóstico. E às vezes diagnósticos fechados de forma errada, e já vi também casos que a criança não é alérgica alimentar e teve um diagnóstico mal fechado, muitas vezes também porque a família, a mãe não foi bem orientada em como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia para que o médico conseguisse fechar o diagnóstico de forma correta. Então eu tô vendo que cada vez mais é isso que pega muito, e quem aprende a fazer a dieta e os cuidados no dia a dia para fechar corretamente o diagnóstico, né, para que o médico consiga fechar corretamente o diagnóstico, já vai entender como fazer o correto tratamento da alergia alimentar. Então, eu vou falar muito sobre isso na Semana PLV. Cuidado, gente, tem muita gente, é o que eu falo, a Semana PLV vai te ajudar, inclusive, a entender aonde você pode economizar. Economiza em exames que não precisariam ser feitos, economiza conseguindo manter o aleitamento materno exclusivo, que é a melhor forma de nutrição para os bebês, quando possível, quando a mãe consegue e quer amamentar. Então você economiza muito em fórmulas, e quando tem a necessidade de entrar com fórmula, para que você seja bem orientada, entenda o processo e que a orientação para indicação de fórmula seja bem feita, para que você não precise ficar migrando vários tipos de fórmula, tentando vários tipos de fórmula, gastando dinheiro com um monte de fórmulas que talvez não era a mais adequada para o caso específico do seu bebê, da sua criança com alergia alimentar. Então, tudo isso, gente, você tem que entender até, né, muito do que as minhas alunas falam comigo, Ju, fazendo, participaram da Semana PLV, hoje fazendo o meu programa online, com as videoaulas do curso, falou assim, hoje eu consigo chegar na consulta com o médico e entender o que ele fala, eu consigo ter um nível de consciência e de entendimento tão grande da alergia, que hoje eu sei fazer as perguntas certas para que realmente as minhas dúvidas sejam tiradas, pelo que ele prescreveu ali no momento, alguma conduta que ele recomende. Hoje eu tenho base para falar com o profissional que me atende, porque antes eu não sabia nem avaliar se era um bom profissional, eu não sabia avaliar se o que ele falou seria bom ou não para o meu filho, para discutir, para perguntar mais sobre aquela conduta para ele, para saber se realmente eu conseguiria aplicar com meu filho, para que ele me explicasse melhor por que estava tomando aquela conduta, por que daquele medicamento, por que daquele momento do TPO, né? Gente, então informação salva. De verdade, e a informação nos liberta da culpa, porque nós, enquanto mães já alérgicos, o que a gente mais faz é nos culpar. Cada reação que o nosso filho tem, o nosso filho está passando mal e a gente não tem o diagnóstico fechado, a gente fica completamente perdida, não sabe o que fazer. Dou ou não dou esse alimento? É a hora da introdução alimentar. Será que essa é a forma mais segura de introduzir? Como fazer a introdução alimentar em crianças que já têm algum diagnóstico de alergia alimentar? Como eu vou saber como evoluir o tratamento, como evoluir as fórmulas, como evoluir a dieta, como caminhar de uma forma segura dentro, né, desse mundo da alergia alimentar até que a cura chegue? Você precisa estar bem informada. Se você não estiver, muitas coisas, né, as chances são que muitas coisas saiam errado, que seu filho reaja e reaja feio, dependendo aí do tipo de reação. Tem riscos nutricionais de saúde graves, de moderados a grave, e aí a culpa vem mesmo, porque você que tinha que saber a informação não teve acesso. Então participem da Semana PLV. A Ângela falando aqui que a filha dela é a PLV não mediada, tem 1 ano e 4 meses, estabilizou há 2 meses, quando devo fazer o TPO? Ô Ângela, o consenso de alergia alimentar fala que para criança IgE não mediada, de 3 a 6 meses após a estabilização. Agora, muita coisa vai depender aí. Como foi a história clínica,
como foi o último contato, quanto tempo demorou para estabilizar. Tudo isso o profissional de saúde que está te acompanhando vai levar em conta para saber o momento mais adequado para fazer teste, gente. Porque quando a gente faz teste com o alimento, para saber se a criança já está tolerante, se ela já não vai reagir ou não, a gente nunca vai fazer querendo que dê errado, né? E isso, né, eu que sou mãe de criança alérgica, eu sei que a gente faz um teste e dá errado, quanto é um balde de água fria, o quanto a nossa criança sofre tendo mais uma reação da alergia alimentar. Então, saber ter essa sensibilidade, né, ter paciência e tempo para ouvir a família, ouvir a mãe, para saber recomendar o melhor momento de fazer esse TPO é fundamental. E agora, Ângela, não faça sem aconselhamento de profissional, tá? Cuidado, gente, com esse negócio de, vou fazer um teste aqui em casa, vamos ver. Muito cuidado com isso. Tem crianças que têm sintomas graves e, infelizmente, eu sei de casos que a criança nunca tinha apresentado aquele sintoma tão grave, no teste apresentou. E aí foi um sufoco e eu sei, infelizmente, de um caso que não deu tempo de chegar com a criança no hospital. Então, cuidado, muito cuidado com isso, tá bom? Sempre aconselhado aí por um profissional. A Lizzie falando aqui que comeu queijo sem se dar conta, descobriu que tinha queijo e minha bebê não teve reação. Estão me falando que a PLV pode ser psicológica, quem dera, né, gente? Que devo comer sem pensar, que pode fazer mal a ela, pode ocorrer isso? Lizzie, não é assim, né, gente? Agora, se a sua filha teve um bom fechamento de diagnóstico, era realmente a PLV, por isso que eu falo aqui, tem que aprender como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia para ajudar o médico a fechar bem o diagnóstico. Então, o diagnóstico foi bem fechado, era realmente uma criança APLV, com alergia à proteína do leite de vaca. A mãe reagia via leite materno, porque tem isso também, gente. Tem criança que reage via leite materno, tem criança que não reage via leite materno. Tem criança que a mãe precisa fazer a dieta, tem criança que a mãe não precisa fazer a dieta. Vou falar sobre isso também lá na Semana PLV. Tem muita mãe fazendo a dieta sem necessidade e fazendo errado ainda, né? Fazendo uma dieta, porque a dieta de APLV, do tratamento das alergias alimentares, gente, é uma dieta extremamente saudável, nutritiva, tem que ser nutritiva, tem que ser gostosa, tem que ser saborosa, e é isso que as mães que estão no meu programa têm acesso, porque tem lá os cardápios montadinhos por mim, com um monte de receitas, ninguém lá passa fome. Agora, se você faz sem necessidade e ainda sem instrução e fica aí comendo arroz e tapioca, imagina, olha que problema. Malnutrida, parte psicológica, parte social afetada e, né, às vezes sem precisar. Então tem que ser o diagnóstico bem fechado. Agora, Lizzie, se o diagnóstico foi bem fechado, realmente sua filha era a PLV. Ela reagia via leite materno, que tem que ver isso. Será que reagia mesmo via leite materno ou não reagia? Reagia via leite materno, ok. Você comeu um alimento que tinha queijo, aí a gente tem que ver. Foi o queijo que passou por um processo térmico ou não? Então, tem criança que já tolera alimentos que tem o leite, a proteína do leite de vaca, que o alimento foi assado. É uma primeira etapa ali de tolerância. Tem criança que já vai tolerar até os derivados, mas aí não tolera às vezes quando é o leite in natura. E isso a gente tem que perceber. Será que ela provavelmente, se o diagnóstico foi fechado e se ela realmente reagia via leite materno, ela já pode tolerar o leite aí na fase de assados. Agora tem que ver se ela também tolera nas outras fases. Então precisa do acompanhamento aí de um profissional que entenda de alergia alimentar e que possa te instruir sobre como fazer o correto TPO, teste de provocação oral. Aí tem que fazer as etapas, o tempo certo para saber se realmente a sua bebê já não reage via leite materno. Ótimo, isso é um ponto. Agora, será que ela reage quando a proteína é direto nela? É outro ponto, é outra etapa dos testes. Então, criança que está em aleitamento materno e reagia via leite materno, primeiro é feito TPO na mãe, na alimentação da mãe, reintroduzindo os alimentos e tem as fases. Se aí depois
passou, não reage mais via leite materno, a mãe está de alta da dieta, aí, dependendo da idade da criança, porque a gente também não testa leite de vaca em criança abaixo de 1 ano, isso é importante, nem para criança com, né, não alérgica, quanto mais para criança alérgica. Ou se a criança está em uso de fórmula, aí a gente pode tentar fazer a evolução das fórmulas para ver até que ponto ela já está tolerante. Aí o segundo passo seria fazer a evolução do tratamento na criança. Vou ler aqui um pouquinho do YouTube. Vamos ver aqui. A Keren perguntando aqui por que a filha dela tem a PLV. Ela nunca pediu nenhum exame e, na verdade, ela tem reação ao leite e à soja, mas nunca fez exame que detectasse. Eu vou dar um spoilerzinho do que eu vou falar lá na semana PLV, gente. Quando a criança tem sintomas tardios, depois de 2 horas, que geralmente são sintomas respiratórios e gastrointestinais, né? Então, doença do refluxo, dor abdominal, irritabilidade, excesso de produção de gases, muco, que é aquela clara de ovo junto com as fezes e até o sangue, que pode ou não vir sangue, gente, não é obrigatório que venha sangue, pode ou não ter baixo ganho de peso, pode ter diarreia, como pode ter prisão de ventre e constipação. Nesses casos, não tem exame a ser feito. Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro. Você vai entender melhor lá na semana PLV. Como a gente já está muito próximo da semana PLV, eu vou deixar para te responder melhor lá no vídeo da semana PLV, que eu vou explicar de uma forma bem didática a quais casos você precisa fazer exame e quais casos não precisa fazer exame para o médico conseguir fechar corretamente o diagnóstico. Agora, por que a PLV tem um monte de fatores de risco, gente? Lembrando que fator de risco não é fator determinante. Não é porque tem um fator de risco ou um fator de prevenção das alergias que a criança vai ter ou não vai ter. São fatores que se somam, né? Então, os estudos científicos começaram a mostrar que as crianças que tinham realmente um diagnóstico de alergia alimentar, que tinham a PLV, que tinham alergias alimentares, tinham algumas semelhanças, algumas coisas parecidas na história daquela criança. E o maior fator de risco é a genética. Então, tem alguém aí na família com gene para alergia alimentar ou alergias respiratórias ou de pele, por exemplo, o que a gente chama de atopias. Nem sempre é alergia alimentar. Eu, por exemplo, sou extremamente alérgica à poeira. Eu sou IgE mediada. O que é IgE mediada? Eu produzo um tipo de anticorpo, que é uma célula de defesa, que chama imunoglobulina E, que é aquela que dá lá no exame. Eu sou esse tipo de alérgico, meu mecanismo imunológico é IgE mediado para poeira. Eu encosto, a minha mão sobe aquela placa vermelha na hora. Eu respiro, o meu nariz fecha na hora e eu começo a ter crise de rinite e depois vem ou não uma sinusite. Então, isso é um fator genético que ajudou o meu filho a ter alergia alimentar. Agora, outro fator genético, a irmã do meu marido, né, do pai do meu filho, é a PLV, até hoje. Teve um diagnóstico lá quando criança, os sintomas mudaram um pouco, hoje permanece a dermatite atópica, que é aquela pele seca, rugosa, né, assim, que dá feridinhas, pode ou não dar feridinhas, mas é aquele sintoma de pele, que no caso dela tem o leite como disparador dessa dermatite atópica. Então, além da minha parte, né, da parte da minha atopia, da minha alergia a um ácaro, por exemplo, né, que é um bichinho que mora lá na poeira, tem a parte genética também de alergia alimentar de APLV mesmo da minha cunhada e tem outras primas lá do meu marido também com alergias alimentares. Então aqui em casa eu falo que não tinha muito aonde o meu filho não ser alérgico. A genética aqui é muito forte. Ele poderia não ser alérgico, gente? Poderia. Mesmo a minha cunhada sendo APLV, mesmo meu marido tendo um monte de primos APLV e mesmo eu sendo toda alérgica. E hoje eu sei, depois que eu fiz a dieta, tirando o leite para amamentar o meu filho, eu sei que o leite também afeta a minha parte respiratória.
eu tomo leite, eu como alguma coisa de queijo ou qualquer derivado, dependendo da quantidade, meu nariz tranca. Então, eu entendi que eu também sou a PLV com sintoma respiratório. Mas aí tem outros fatores. Tem uma teoria que fala da higiene, né? Foi feito um trabalho tão grande porque antes as crianças morriam de doenças infecciosas, muitas doenças por falta de higiene, então doenças, né, de bactérias e vírus que vinham muito ali porque não se lavava a mão, porque não se tinha saneamento básico, contato de fezes junto com alimento, boca. Então muitas crianças, na época aí para trás aí dos meus pais, que hoje já estão com 70 anos, morria-se muito por doenças infecciosas, e foi feito um trabalho de saúde pública propagando a necessidade de lavar as mãos, ter saneamento básico, né? Essas questões que hoje a gente conhece e faz muito bem. Então melhorou a parte de higiene, melhorou a parte, né, diminuiu o índice aí de doenças infecciosas, mas tem uma teoria que fala que porque a gente está com muita higiene, né, é louco pensar isso, mas é uma teoria que fala do aumento das alergias, muita higiene leva ao desenvolvimento de alergias, inclusive alergia alimentar, é um outro fator de risco. Não é determinante, não é porque você tem higiene, então se fosse assim, toda casa que tem higiene, que tem saneamento básico, né, todas as crianças seriam alérgicas. Não é isso, tá, gente? É um fator de risco, a gente tem que entender que é fator. Por exemplo, outra coisa também, a vida urbana, longe de animais, né, porque ter animal é um fator de proteção. Então, viu-se pelos estudos que crianças que tinham mais contato com animais têm uma chance menor de desenvolver alergia alimentar. Não quer dizer que uma criança que mora lá na fazenda, que tem contato com um monte de animais, não possa ser alérgica, tá, gente? Mas viu-se que, dentre as crianças que têm mais contato, seja quem tem cachorro, gato, periquito, papagaio em casa, ou seja quem tem o maior contato mesmo ali, mora, né, em fazendas, enfim, tem maior contato com o animal, essas crianças têm menor chance de desenvolver alergias alimentares. Um outro fator é carência de vitamina D na mãe durante a gestação. É um outro fator associado. Lembrando, não é determinante, é fator associado. Deixa eu ver aqui. O outro fator também, flora intestinal, desequilíbrio da flora intestinal. Uma flora intestinal desequilibrada, até mesmo da mãe, durante a gestação, pode aumentar as chances da criança desenvolver alergias, inclusive alergia alimentar. Então, são vários fatores, gente, tá? Tem alunos tem um vídeo bem completo falando sobre esses fatores de risco e fatores de proteção, inclusive para as mamães que querem engravidar novamente, né, e já tem um filho aí com diagnóstico de alergia alimentar, de APLV, o que elas podem fazer para tentar diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. Tem isso tudo lá no meu programa. Então as mães falam assim, mas Ju, no meu caso eu não tenho nenhum desses fatores de risco. Às vezes não sabe e tem algum fator de risco lá na família, né? Às vezes não entendeu ainda que até outras alergias também são fatores de risco para o desenvolvimento de alergia alimentar, né, gente? Mas a gente tem que entender que são fatores. Mas olha, eu tenho animal em casa, meu nível de vitamina D era ótimo, eu não tenho ninguém com alergia alimentar e ainda assim o meu filho é alérgico alimentar. Por quê? Gente, é só Deus, né? Para quem tem fé, é só Deus para saber realmente por quê. Né? Mas o que a ciência mostra são os fatores de risco que aumentam as chances de uma criança ser e os fatores que diminuem a chance de uma criança ser alérgica. Mas pode acontecer mesmo não tendo fator de risco e pode acontecer mesmo tendo todos os fatores que protegem. Mas é interessante a gente saber disso, né? Porque aí a gente vai tentar sempre fazer o que está ao nosso alcance, que é o que eu falo, que a informação salva. O que está ao nosso alcance, a gente vai fazer para tentar reduzir o risco, as chances do nosso filho, o nosso segundo filho, terceiro filho, enfim, de também terem alergia alimentar. Você pode fazer tudo, às vezes vem uma criança menos sensível, vem com sintomas um pouco diferentes, ou não vem alérgico, né? Não quer dizer que o meu primeiro filho foi alérgico alimentar, que o segundo filho vai ser, ou o segundo foi, o terceiro vai ser, ou que o terceiro foi, o quarto vai ser, entende? Mas a gente
o que os estudos mostram que tem algumas coisas que estão mais ligadas aí para diminuir a chance de ser. E aí é importante saber, né? Ou não é? É lógico que é. Se a gente, como mãe já alérgica, se a gente pudesse escolher para o nosso filho ter ou não, é lógico que a gente escolheria que os nossos filhos não fossem. Então, o que a gente puder fazer para evitar, eu acho que é muito válido. A Karen falando aqui, Ju, estou desesperada, meu filho comeu uma bolacha que pode conter leite e está com diarreia. O que fazer? Karen, o que acontece? Nesse tipo de reação, gente, não tem medicamento assim específico para reação alérgica, diferente das crianças que são IgE mediadas, né? O médico avaliando e prescrevendo, eu sempre falo isso, não vão usar aí medicação, gente, sem avaliação e prescrição médica, é muito perigoso, tá? Então, o médico prescrevendo, no caso das crianças IgE mediadas, ele pode prescrever um tipo de medicamento que pode auxiliar, antialérgicos, corticoides, enfim, ele vai avaliar cada caso e vai prescrever. Já no tipo IgE não mediado, esse tipo de medicamento não faz parar a reação. Né? O que precisa aí é muito colo de mãe, se o médico tiver prescrito algum medicamento para tirar um pouquinho a dor, né? A gente pode ou não aí ver a questão da alimentação, se é uma criança maior que já come uns alimentos que vão favorecer a não perder tanto líquido pela diarreia. A gente pode olhar a questão da flora intestinal, né? Alimentos que vão melhorar aí a questão da flora intestinal ou o uso de probióticos, mas é mais no sentido de tentar amenizar o quadro que já foi disparado. E aí respirar e ter um pouquinho de paciência até desinflamar, porque é o tipo de sintoma que na grande maioria dos casos a criança adquire tolerância, chega até a cura mais rápido, com menos anos de alergia, só que na hora que tem a reação, principalmente ali no intestino, é um lugarzinho que custa desinflamar e é muito o que eu vejo que muitas famílias não entendem isso, né? Porque é diferente uma criança que tem placa vermelha e incha o rosto, geralmente é uma criança que pode ficar mais tempo com alergia, a cura pode chegar ali entre os 3 a 6 anos para a maioria das crianças IgE mediadas, tem as crianças mistas que ficam num meio termo, dependendo do tipo de sintoma, e as crianças IgE não mediadas, com sintomas tardios, respiratórios e gastrointestinais, tendem, maioria, para tudo tem exceção, tá, gente? Tem exceção de criança IgE mediada que cura mais rápido ou que passa um pouco desse tempo, para tudo tem exceção, é a maioria que os estudos mostram, tá? É uma média, a maioria das crianças tende a curar entre 2 anos, ali de idade de 1 a 2 anos, se é proctite, aquela inflamação que perde sangue, a criança não tem comprometimento no ganho de peso, tá? Só que na hora que inflama demora para desinflamar. E aí é um parto mesmo, né? É um parto. Mas dá uma olhada com o seu médico para ver se ele pode prescrever aí algum remedinho, né? Se precisa para dor, muito colo, se tiver em aleitamento, muito leite materno, banhinhos morninhos, né? Para às vezes massagem bem de levinho para aliviar um pouco, sair um pouco dos gases que são formados aí na hora que o intestino inflama. São coisas mais paliativas, tá? Não tem medicamento anti-inflamatório para esse tipo de mecanismo imunológico. Por isso é tão importante entender o tipo de alergia que o seu filho tem. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. A Mari, gente, vocês estão vendo que hoje eu tô de óculos, eu tô com uma irritação no olho, tá difícil até para ler. Eu tô aqui Mister Magoo hoje, né? Acontece. Meu bebê tá sem sangue nas fezes há 9 dias, mas está com muitos gases. É considerado ainda reação? Ô Mari, a gente tem que avaliar aí, né? Pode ser que a grande parte da proteína que estava inflamando e que chegou até a dar uma ferida no intestino da sua criança já não esteja na dieta. E pode ser que ainda tenha um pouquinho de proteína que está causando essa inflamação menor, mas ainda assim uma inflamação que está causando esses gases e esse desconforto no seu bebê.
ou pode ser que o tempo que ele ficou com o intestino inflamado causou uma disbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias que moram ali no intestino. E a gente sabe que as bactérias que moram ali no intestino tem bactérias boas e bactérias não tão boas assim. E elas coexistem ali, né? Logicamente, as benéficas estão em maior número do que as patogênicas, que causam doenças. Só que dependendo, por exemplo, uma inflamação no intestino, uma diarreia, pode fazer com que isso, inverta. E aí tem o maior número de bactérias fermentativas, por exemplo, né? Que vão pegar aí o que está no intestino e fermentar, produzir muitos gases, que pode estar gerando isso. Então, às vezes, pode até não ser reação alérgica, pode ser um desequilíbrio na flora intestinal, que são essas bactérias. Aí vai ter que ver, tem aleitamento materno? Dá-lhe aleitamento, que o aleitamento ajuda nessa parte. Alguns casos pode ou não entrar com probiótico, mas aí tem que avaliar, né? Se é uma criança que já é maiorzinha e já tem a introdução alimentar, a gente vai priorizar alguns tipos de alimentos para não, vamos dizer assim, para não colocar fogo, né? Mais fogo ainda nessa fogueira. São alimentos que podem estimular a fermentação, aí a gente vai evitar nesse momento. Então tem que avaliar, né, gente? É por isso que não é simples, tem que entender um contexto, né? É lógico, eu pego aqui, às vezes, 2 frasezinhas de vocês, eu tento dar as possibilidades, porque eu não sei como é que é a realidade de vocês, tá? E, gente, lembrando, nada do que eu falo aqui substitui o que o profissional que está fazendo efetivamente o seu acompanhamento fale. Eu falo de forma geral, né? Tento aqui dar alguns exemplos, mostrar o que pode ser feito, mas tem a individualidade, não tem jeito. A Esperança perguntando, minha filha tem 2 anos e 5 meses, é a PLV soja, estava bem, aí tentamos inserir traços de soja e ela está com diarreia, coceira nas dobrinhas e tal, tirei novamente. Quanto tempo demora para limpar o organismo? Aí é que tá, gente. Porque a criança já é mediada quando ela tem aquele anticorpo imunoglobulina E que dá lá no exame e que faz aquelas reações mais rápidas, né, depois do contato com o alimento ou até em 2 horas. É um tipo de soldado que ele é muito forte, então ele percebe muito rápido a presença da proteína, ele faz a reação, dá o recado dele, mas ele sai do campo de batalha mais rápido. A criança não fica aí 15, 20 dias com urticária no corpo, né? Muito, a não ser porque não está fazendo o tratamento, né? Não identificou que a proteína continua ali e não tomou medicação, enfim. Aí pode até ser, mas quando faz a reação, a família identifica onde aconteceu o contato, aconteceu o furo não intencional na dieta, né? Ou no cuidado com o dia a dia. E o médico entra com uma medicação, as chances são que aquilo ali passe muito rápido. Na questão da criança IgE não mediada, que não tem o anticorpo IgE, é por isso que nesse tipo de criança não tem que ficar fazendo exame de sangue, nem prick-teste e nem exame de fezes. Mas isso é um caso para a gente discutir mais lá na semana PLV. É um tipo de célula que são outras células, outros soldados, que eles demoram mais para perceber a proteína dentro do organismo. Por vezes a proteína já saiu do organismo, mas a célula, né, o soldado fica ali montando acampamento, fazendo guerra no campo de batalha ali por um tempo maior do que a IgE. Então a criança fica inflamada por mais tempo, por mais que a proteína já tenha saído. Os estudos não são muito conclusivos, vai depender da quantidade de proteína também. Mas estima-se, acredita-se, eu já vi algumas coisas aí, alguns médicos falando algumas coisas, cerca de 2 a 3 dias a proteína, na medida que ingeriu, fica no corpo. Aí depois sai, né, pelo trato gastrointestinal. Comeu, vai sair. Só que depende da célula que está envolvida no processo alérgico. Tem célula que monta acampamento e fica lá, ó, tempinho lá, ó, fazendo reação alérgica. Dependendo da célula, ela vai sair mais rápido. Então é isso que tem que entender, né? Geralmente sintoma gastrointestinal demora 15, 20 dias, tem caso que 30 dias, vai depender também do grau de sensibilidade daquela criança.
de quantas células de defesa foram para aquela reação alérgica e estão ali, né, fazendo a reação alérgica. Depende. Tem criança que, por exemplo, no caso de GE não mediada, precisa de uma quantidade maior de proteína para os soldados chegarem. Tem criança que com a quantidade mínima de proteína já vem um monte de soldado e fica ali inflamando um tempão. Mas geralmente 15 a 20 dias aí no mínimo, tá? Depois de uma inflamação intestinal. A Alana perguntando, boa tarde, bebê com 11 meses, a PLV reagiu ao ovo. Notei que o feijão causou várias evacuações ao dia, mais de 4 vezes. Pode ser alergia? Posso substituir o feijão por lentilha ou grão de bico? Em termos nutricionais, pode sim, gente. Eles são da mesma família ali, que é a família das leguminosas, né? Que são aqueles grãozinhos que crescem dentro de vagem. Então, em termos nutricionais, pode. Lentilha, ervilha, grão de bico, soja e feijão são leguminosas e são similares. Não são idênticos, mas são similares em termos até de aminoácidos não essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não produz, que a gente tem que absorver, né, ingerindo pelos alimentos, eles contêm. E junto com o grupo dos cereais, leguminosas mais cereais, vale por um bifinho, que são todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir pela dieta. Daria uma proteína de bom valor biológico, né? A proteína da carne, a gente sabe que é completa. Carne e ovo é a proteína que a gente chama de alto valor biológico, porque tem todos esses aminoácidos que a gente precisa ingerir pela dieta. Então, é uma proteína bem estruturada, bem rica. Mas, em termos de alergia, de reação alérgica, aí é que tá. Pensa no intestino inflamado muito sensível. Gente, o feijão, em adulto que não tem alergia, a gente sabe que quando você come uma bela feijoada, tudo bem que tem ali a gordura da carne de porco que também ajuda, mas aí a gente acaba comendo mais feijão do que o normal, né? A gente põe tipo umas 2 a 3 conchas ali, às vezes ainda repete, então a gente come uma quantidade de feijão a mais. Como é que fica seu intestino aí à noite ou no dia seguinte? Uma bomba atômica, né? Agora imagina o intestino de uma criança ou de um bebezinho, muito fininho, muito sensível, muito inflamado. Chega o feijão ali e às vezes tem ainda um desequilíbrio da flora intestinal. A casquinha do feijão ali, né? O feijão em si também, a casca do feijão rica em fibra, tem carboidrato ali no feijão que a gente não digere, mas a bactéria ama, e aí ela pode fermentar aquilo e dar gases que vai dar dor no intestino inflamado, e às vezes não é reação alérgica, tá? Às vezes não é reação alérgica. Na maioria das vezes, inclusive, não é reação alérgica ao feijão, pelo número de relatos que eu escuto. Meu filho reagiu de forma alérgica ao feijão. Às vezes é uma intolerância naquele momento porque o intestino está inflamado e é um alimento que produz mais gases mesmo no intestino, tá? É o intestino que está inflamado e às vezes com uma disbiose. Então, assim acontece com repolho, assim acontece até com as outras leguminosas, pode acontecer. Assim acontece com brócoli, com couve-flor. Então, tem que ter cuidado um pouco com esses alimentos, que são esses alimentos que eu falei que não é colocar mais lenha na fogueira lá quando o fogo já está pegando. A gente evita esses alimentos, até para não dar esse tipo de confusão. Tá? Tem que ficar atenta aí. Então, para um pouquinho, espera ele melhorar, desinflamar, depois você tenta de novo para ver se realmente era uma reação alérgica ou era uma reação de intolerância ali por conta da condição do intestino dele naquele momento. Tem a questão do remolho também, né, gente? Deixa de molho, tira aquela espuminha ali que sai, porque ali tem fitato, que é substância antinutricional, impede a absorção de um monte de nutrientes importantes, né? Toda essa família da leguminosa é legal fazer para todo mundo, não só para criança alérgica. Tem uma dica da Íria também, que é uma querida aluna, que ela falou assim, Ju, para o meu filho eu tive que ferver e tirar aquela espuma ali depois da fervura, jogar a água fora e colocar outra água e deu certo, né? Porque ele estava com o intestino muito sensível e dava dor ao comer o feijão, mas aí depois deu certo. Gente, são tantos detalhes, né? E tem que ter essa clareza, essa percepção. Por isso que é tão importante o acompanhamento do profissional de saúde que está aí com vocês. Por isso que a dieta
que é feita e os cuidados do dia a dia, tanto para fechar o diagnóstico de forma correta, quanto para fazer o tratamento e evoluir o tratamento, são tão importantes. É muita coisa, eu sei que é, e por isso que eu estou sempre aqui com vocês. Então se inscreva na Semana PLV, 9 a 16 de março agora, clica no link da minha bio, eu sempre coloco um arrasta para cima lá no meu stories também. Estou esperando vocês. Até a próxima live. Muito obrigada. Tchau, tchau.